Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá. Continuidade à nossa aula 3 sobre assistência elétrica à caixa de direção. Tá? Temos aí na telinha uma foto que eu tirei de uma caixa. Está na rua, está na mão, né? Está aí no chão de um Citroën C3. Só para entenderem também como começa a se parecer, né? Alguns formatos de caixa, ó. É muito parecida com a do Fit. Muito parecida, tá? E observem ali, ó, o tamanho do motor elétrico. Um pouco maior que o do Honda Fit, tá? Mas lembra demais, pessoal, esse motor elétrico, o formato dele, o tamanho, com dois motores do carro. O motor do limpador de para-brisas, né? E também a eletrobomba do ABS. Lembra bastante, né? O formato, o tamanho, o peso, tá? Mas é um motor elétrico confiável, tanto que né, que ele está num sistema de extrema segurança, que é o sistema de direção do veículo, tá? Pessoal, não adianta. Isso aí é grande tendência de ter em todos os carros. Ou seja, é um sistema já mais conhecido, já mais tecnicamente testado. Podem ver, são raros casos de falhas em sistemas de direção com assistência elétrica. São raros. Tá? São seguros. Comprovadamente são seguros. Agora, o que as montadoras mais adoram são simples, ocupam pouco espaço, tem bem menos itens e é mais leve. Pessoal, essa palavrinha leve brilha nos olhos da montadora. Quanto mais leve um conjunto, uma peça, melhor para o carro, melhor para o desempenho, melhor para o consumo, melhor para o espaço interno, melhor para tudo. Entenderam isso? Muitas vezes, uma peça ou um sistema é aprovado para ser usado por determinada montadora, não é nem o preço. Ah, esse sistema aqui é mais caro. Mas ele é mais leve, então vale a pena. Entenderam isso? Chega a esse ponto de o que mandar, né, na determinação de um sistema elétrico de assistência à direção ou um sistema hidráulico ou eletrohidráulico, o peso. Pensem no sistema hidráulico. Além da caixa de direção hidráulica ter maior espaço, porque passa fluido, ter mangueiras, né, ter fluido, ter uma bomba hidráulica ou eletrohidráulica, ter um reservatório, ter uma correia a mais no motor. Olha isso. A quantidade de itens. E um sistema de assistência elétrico ser forte, ser hoje confiável, tecnicamente aprovado e que ainda conversa com outros sistemas do carro. Olha que maravilha. Por isso que não adianta. É um caminho sem volta. Caixa do C3. Muito parecido com o sistema do Fit. O Citroën C3 também tem uma pequena caixa mecânica e junto desta o atuador do sistema. Um pequeno motor de corrente contínua. Pessoal, esse motor elétrico aí, ó. Deixa eu ver se a próxima tela aparece também. Aparece, ó. Esse motor elétrico, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Aí estão os sensores, tá? No círculo vermelho. Mas o motor elétrico, tá? Que parece aí, né? Uma bomba de ABS. Nessa foto aqui está um pouco mais destacado, né? O motor elétrico. Esse motor elétrico, tá vendo esse conector azul aí? São dois fios. Se ali eu alimentar positivo de um lado, negativo do outro, a caixa de direção faz sozinho isso aqui, ó. Bzzz, vai para um lado. Se eu inverter, bzzz, ela vai para o outro. Entenderam? Captaram esse funcionamento do sistema? É um motor elétrico de corrente contínua. Então, desse conector aí azul, fio grosso, não vai direto para a bateria.
vai passar por um controle eletrônico. Por quê? Inverte a polaridade. Por isso que ele é contínuo. Positivo de um lado, negativo do outro. Por exemplo, a caixa vai para a esquerda. Eu inverti o positivo e negativo, a caixa vai para a direita. E você testa ela assim, ó, na mão mesmo. Na mão. Tá? Aí eu estou ali, positivo e negativo, vai mexer a cremaleira. Né? Ou seja, a barra de direção, o terminal, vai tudo movimentar para um lado. Quando eu inverter, vai movimentar para o outro. Dá até para testar. Por quê? É raro o motor queimar. Tá? Não é muito comum. É mais fácil dar falhas nos sensores. Pelo menos as falhas que eu mais captei foram falhas aqui, ó, nessa parte do pinhão da caixa. Nesse conjunto aí do pinhão é que está o sensor de direção. Tem um monte de fios ali, né? Que vai fazer o quê? A ligação com a ECU da direção elétrica. Que no caso do C3, está bem do lado da bateria, tá? A central da direção está ali bem do lado da bateria do carro, tá? No caso do Fit, está dentro do carro, lá perto da central do airbag, perto da central da injeção, tá? Também está perto do airbag, tá? Estão ali todos muito próximos, ok? Então, o princípio é bem simples. Claro, é complexo toda a estrutura, todo o mapeamento do sistema, porque isso aí tem um mapeamento, né? Claro, tá? Bom, falar um pouquinho então de novo aí sobre o C3. O motor e o sensor do C3. Vocês viram ali, junto da caixa? É parte integrante da caixa de direção. Ou seja, são itens que não são vendidos separadamente. Ao ser comprada uma nova caixa de direção, a mesma já virá com o atuador e sensores do sistema. Pessoal, a caixa vem completa. Já troquei de um C3 na oficina. Tá? O carro tinha um sintoma de endurecer a direção repentinamente. Ele perdia o sinal do sensor e a direção ficava dura. Tá? Repentinamente. Quando acontece isso, pessoal, assim, normalmente a falha está no sistema elétrico do carro. Bateria, alternador, cabos soltos, oxidados, asinavre nos cabos, chicote do motor elétrico, chicote dos sensores. Normalmente. Tá? Então, a primeira coisa que se pense é na bateria, é na alimentação elétrica. Não era o caso. A falha estava no sensor. Eu ia fazer o quê? Comprar uma caixa completa. Já veio terminal, barra axial, coifas, a caixa, o sensor, o motor, veio completo. Só não vem o módulo da direção, tá? O restante vem tudo completinho, tá? Não tem muito o que fazer em algumas situações, porque vem completo. Não são itens vendidos separadamente. Bom, vamos ver esse diagrama aqui, ó, o controle do atuador. Vejam nessa ilustração, temos aqui embaixo, né, o volante de direção, depois subindo a coluna e a caixa de direção com assistência elétrica. Notem, temos o pinhão e a cremaleira, né, a cremaleira ligando as duas rodas aí. Temos ali o motor em azul que vai auxiliar no movimento, tá? Ou seja, é o controle do atuador. Como que é isso? De acordo com as informações dos sensores, atenção, hein? Temos 3 possibilidades de acionamento do motor ligado à cremaleira. Ah, é? 3 ajustes? É. Pessoal, é algo parecido com um ventilador dentro do carro. Está lá no carro, está quente? Ventilador 1, ventilador 2, 3. Alguns têm até a 4ª velocidade. Entenderam? É igual um ajuste da velocidade do ventilador do carro. Você coloca no 1, ou no 2, ou no 3. Vamos parar no 3, que é mais fácil para comparar.
Tá? Então, são 3 possibilidades de acionamento do motor ligado à cremaleira. Baixa magnitude, média magnitude ou alta magnitude. Pessoal, baixa, média ou alta, o que significa dizer? São 3 ajustes, tá? De carga do atuador. Baixa magnitude é o quê? Baixa magnitude, velocidade alta. Estou correndo com o carro. O motor também vai ser acionado ou vai ser acionado bem lentamente, para ficar mais dura a direção. Média magnitude. Dirigindo em velocidades intermediárias, baixa velocidade. Alta magnitude. Característica do quê? Manobra. Velocidade do carro, 0. A direção tem que estar o quê? Muito bem assistida. Altamente assistida. Então é alta magnitude. Entenderam as diferenças? Baixa, média ou alta magnitude. Ou seja, de acordo com a situação, a ECU tem 3 possibilidades de controle da movimentação da direção. Controle do atuador, que é o motor que vai movimentar a cremaleira. Mais lento, um pouco mais rápido ou mais rápido. Baixa, média ou alta magnitude. Ou seja, não é um acionamento único do atuador. É um acionamento variado. Vamos comparar? É igual acionar o limpador de para-brisas. Na escola ali, primeira velocidade ou intermitente, segunda velocidade, começa a limpar mais rápido o para-brisa. Terceira velocidade, limpa bem mais rápido, né? O nosso aluno Diomedes, lá de Brasília, até comentou, né? Que ontem teve uma chuva ali bem torrencial em Brasília, com certeza teve que usar o carro com limpador de para-brisa na terceira velocidade. Sim, aumentou a velocidade. Só que aqui, pessoal, é o que? O controle do atuador. E aí a ECU controla com base nos sinais. E não é só o sensor de direção. Lembram? Rotação do motor, velocidade do carro, tudo isso influencia. Tá? O que é esse retorno assistido? Olha agora a figura. A direção está estressada para a esquerda. Quando você solta a direção do carro em movimento, o que é o normal? A própria geometria da direção tende a trazer a roda para o centro. Isso é natural dos carros, podem ver. O normal, quando você terminou de estressar um carro, soltou o volante, ele tende sozinho, mas é lento, a voltar para a direção centralizada. E aí? Na direção com assistência elétrica, também são calculados e monitorados os sinais de entrada, velocidade, rotação do motor. E o sistema é acionado para facilitar o retorno da direção em linha reta. Mas, lógico, não vai ser um movimento em alta magnitude, senão vai até machucar, quebrar o braço de quem está estressando. Já pensou? O volante volta sozinho, foi o braço junto. Não. Ele volta em baixa magnitude. Volta lentamente e já centraliza de novo. Tá? Portanto, existe também um retorno assistido. Um controle do retorno. Não é uma alta magnitude, né? Vou ver para você, professor. Estressou. Vou retornar, o motor gira voltando. Vai machucar o braço de alguém. Não é para isso. Não é para tanto. Mas é um retorno em baixa magnitude. Um retorno controladinho para voltar à direção, à linha reta. Tá? Vê como que é legal aprender? Como é legal entender os princípios? Tá? E você pode pensar assim, poxa, Escopinô, é legal, direção elétrica, mas quando dá pau, tem que trocar tudo. Mas você vai aprendendo mais e mais, tendo toda a base de funcionamento,
esquema elétrico, como que funciona, o que o módulo tem aí com a rede, o que comunica com a rede, e por aí vai. Tá? E aí você vai aumentando o seu conhecimento técnico. Vamos lá a mais uma dica. E olha que dica, pessoal. Park Assist, o sistema que permite manobras solos, né? Manobras sozinhas, ao ser apertado um botão no painel, somente é possível graças ao sistema de assistência elétrica da direção. Ah, meu carro funciona sozinho. Ele tem Park Assist, ele mede a vaga, eu engato a ré, ele testa sozinho. Eu só tenho o trabalho de frear e mudar de D para R. Legal. Por quê? Temos sistemas integrados, redes de comunicação. E, claro, a direção elétrica se torna um atuador desse Park Assist, né? Vai ser essa direção para um lado e para o outro, para fazer a manobra certinha do carro. Claro, e obviamente, né? O carro que tem Park Assist não é só a direção com assistência elétrica. Tem que ter um módulo compatível, tem que ter sensor dianteiro e traseiro de estacionamento, sensor lateral para medir a vaga, um software para isso, ser câmbio automático. Tem jeito. Tá? Existem mais e mais controles, mas a assistência à direção elétrica é fundamental. Ok? Perguntinha antes do nosso plantão de dúvidas. O atuador, né, o motor de corrente contínua, é trocado separadamente de sistema? Não, né? Sempre em conjunto ou com a caixa de direção ou, em alguns casos, né, com a coluna de direção. Belezinha? Vamos lá ao nosso plantão de dúvidas ao vivo. Danilo Santa Rosa perguntou: professor, esse tipo de assistência elétrica da direção faz cair a rotação do motor se o condutor ficar segurando para um dos lados, né? Igual acontece com sistemas de assistência hidráulica, e também pode estragar? Não, não cai a rotação. Por quê? Ele não usa a pressão hidráulica que dava um limite mecânico, né? É elétrico, então não tem esse problema. Tá? E também danos no final de curso não tem. Tá? Por que um carro com direção hidráulica, ou eletrohidráulica, né? Quando você estava até o final, batente, o motor ameaçava de morrer ou cair a rotação? Por quê? Está exercendo a direção, a bomba hidráulica ou eletrohidráulica vai estar empurrando o fluido para um lado. Vai empurrar a finaleira. Chegou lá no limite, não tem mais para onde empurrar. Começa a pressionar o líquido, o fluido da direção. Vai começar a querer parar, frear a bomba. Por isso que o motor ameaça de morrer. Aqui, na assistência elétrica, sem problemas. Tá? João Francisco de Souza, da MS Mecânica. Nesse caso, se tiver que pegar, né, nesse caso, se pegar pelo sinal do sensor de velocidade, e no caso dele estar com problemas, não vai enviar sinal para a direção. O que acontece? Vai adotar ou outra informação ou vai entrar em emergência. Tá? Velocidade do carro é importante para o sistema de direção. Diomedes de Albuquerque Melo: se a direção atuasse em alta velocidade, o veículo ficaria instável? Sim, se a assistência elétrica ajudasse a esterçar em alta velocidade, vai perder, né? Vai ficar leve demais. Estilo aqueles Landaus, né, da década de 70. Lembra desses carros? Né? A direção era tão macia, tanto para manobrar, quanto em velocidade. Lembram disso? É igual, né? O que se torna extremamente perigoso. Danilo Santa Rosa: professor, no caso de estacionar o carro em uma ladeira, você vai precisar elevar a rotação do motor. Isso vai deixar a direção mais dura? Não. Ele compara as informações, rotação e velocidade. Se elevou a rotação e a velocidade está próxima a zero, a direção tem que estar bem macia. Tá? Participação do Marcelo Reinaldo de Godoy: lá no veículo, para reparar o motor elétrico,
tem que remover a caixa de direção. É mais trabalhoso em caso de falha no embuchamento da caixa. Troca-se tudo? Então, vamos lá. 3 perguntas numa só. Dá para tirar o motor elétrico? Não dá. Vai ter que tirar a caixa inteira. É mais trabalhoso? Nem tanto. Tá? São poucos componentes. Tirar uma caixa de direção com assistência elétrica é bem mais fácil que uma caixa com assistência hidráulica. Tem as mangueiras, né, os canos. É bem mais fácil. Porque ela é menor também. Ela é mais fina, mais estreita. Tá? Tem mais espaço para se trabalhar. Quanto ao embuchamento, ainda é muito pouco tempo para se falar disso. Mas é possível a troca sim. Dá para desmontar o pinhão, a cremalheira, até ajustar o pinhão. Vocês viram nas fotos. Tá? Então também é possível alguns pequenos ajustes. Tá? Antônio Mendes Dutra perguntando: professor Escopino, não tem como colocar esse tipo de mecanismo em outros sistemas convencionais de outros carros? Ou não? Só funciona com os tipos que vêm adequados com a central? Bom, qualquer adaptação é extremamente difícil. Não vou dizer impossível, né? Mas extremamente difícil, tá? O que acontece? Tem que ter um módulo, chicote, centrais, rede. É muita coisa para se adaptar. O custo-benefício disso fica muito inviável. Tá? Eduardo Pereira, já tem verificação desses sistemas, né, para medir valores e falhas nos scanners? Positivo. Tem. Dependendo do seu scanner, dependendo do carro, já tem comunicação. E vai usar o mesmo conector padrão OBD2 lá, ou OBD, ou OBD-BR. É o mesmo conector. Claro que o scanner tem que estar com o programa habilitado para conversar com a central da direção. Tá ok? Belezinha? Vamos lá. O agradecimento o acompanhamento de mais uma aula técnica que vocês fizeram comigo. Muito obrigado por fazerem parte do MEC. Semana que vem, direção com assistência elétrica final, parte 4. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Nesses últimos 50 anos, as mais profundas e significativas transformações, jamais vistas em todas as áreas do conhecimento e do comportamento. A Fran, de olho no presente e no futuro, mais uma vez está na frente, disponibilizando para o mercado brasileiro a linha de filtros de ar Conforter. Nas cidades e mesmo no campo, existem elementos nocivos à saúde das pessoas. E dentro de um veículo, esses elementos podem atingir altos níveis de concentração. Preocupada em proporcionar melhor qualidade de vida e bem-estar aos motoristas e passageiros, a Fran, pesquisando filtros de ar de cabine, determinou que a função do meio filtrante é remover a maior quantidade de contaminantes, sem restringir o fluxo de ar. Quanto maior for a eficiência do meio filtrante, maior será sua vida útil. Os filtros de cabine são apresentados em 3 tipos: comum e combinado. O filtro comum é construído em fibra eletrostaticamente carregada, que tem por função reter a passagem de partículas contaminantes para o interior do veículo. O filtro combinado, além da fibra eletrostaticamente carregada, é construído com uma camada de carvão ativado, que tem por função impedir a passagem de odores para o interior do veículo, melhorando o conforto e bem-estar. Como nos demais filtros automotivos, a perfeita eficiência do filtro de cabine depende da adequada manutenção e de sua troca, no tempo certo e na forma correta. Vejamos alguns exemplos. Volkswagen Gol Paraty Saveiro. Com a tampa do compartimento do motor aberta, levante a tampa do compartimento da bateria e remova. Remova a bateria. Levante a tampa do filtro e retire o filtro cuidadosamente e substitua por um filtro Fran. Ele
verificando sempre a posição correta de instalação indicada no corpo do filtro. Para a montagem, siga o procedimento inverso. Os filtros de ar para a cabine Confortair protegem a saúde de motoristas e passageiros. Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas com o nosso departamento de assistência técnica. Recomende a troca no tempo certo e garanta a eles o prazer de dirigir com muito mais conforto e bem-estar. Francamente, filtro